Bom dia. Eu não tenho muita habilidade com os microfones, porque eu gosto de ficar andando, né? Mas, assim, a nossa proposta é de aproximação. Então, eu gostaria que o pessoal que viesse mais para cá. Tá bom, gente? Meu nome é Dalvanete, mas eu sou conhecida na família e nos amigos como Dalva. Então, por favor, fiquem à vontade para chamar de Dalva, eu até prefiro. Nós somos do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, em Bangu, e agradecemos muito esse convite. Esse convite é muito especial, primeiro pela oportunidade de entrarmos em contato com este tema e perceber o quanto ele nos cala o coração. Particularmente, eu estou num momento em que esse tema tem um papel muito especial para mim. Estou diante de um desafio, e esse desafio está sendo muito grande. Ando num momento em que preciso encontrar, como diz Emmanuel, na terra de mim mesma, e confesso que estou diante de alguns desertos, estou diante de algumas pedras, estou diante de pontos escuros, estou diante dos meus fantasmas, e estou um pouco em estado de choque. Quando eu falo isso para vocês, não me vejam como se fosse assim, alguém que está, vamos dizer, querendo ser modesta, porque modesta eu não sou, tá? Não, eu estou tentando ser um pouco mais eu mesma aqui. Não é fácil ser o eu mesma. Eu estou com uma certa ansiedade, primeiro pela expectativa desse grupo em relação a esse trabalho. Então, o que vocês esperam? E a cobrança sobre mim do que eu posso corresponder. Isso gera um nível de ansiedade, né? É um certo desconforto, mas eu creio que nós não vamos nos sentir mais tão separados à medida que a gente for conversando, refletindo juntos, mesmo que aquelas boquinhas fechadinhas, mais lá no cantinho. Mas, intimamente, no reino do coração, do pensamento, vocês estão comunicando. E talvez eu esteja também, quem sabe, comunicando o que vai também na minha intimidade, a nível da minha emoção, das minhas dúvidas, dos meus entendimentos. Eu precisei abrir um pouco a conversa assim, não sei se é estranha a vocês, porque dizem que o momento de estar aqui, nesse papel, nessa função, não é de autoexposição. Mas se esse tema é um convite a falar do reino da nossa intimidade, eu não gostaria de estar aqui como se eu estivesse numa posição de grandes conquistas, de grandes valores, como se eu fosse um mestre tentando educar e orientar pessoas. Para mim fica mais fácil falar desse assunto quando eu me sinto sentada nessa mesma cadeira de todo mundo. Aí sim, eu fico mais confortável. Eu estou derrubando as expectativas de vocês, estou me colocando, ou tentando me colocar nessa mesma linha e dizer, somos parceiros, estamos no mesmo balaio, somos farinha do mesmo saco e vamos partilhar, vamos construir juntos essa manhã,
esse entendimento. O que vocês acham? Vocês gostam desse convite? Então, vamos lá. Esse questionamento eu fiz a mim mesma. Quando recebi o convite, até por meio, inicialmente, da Elisa Goulart. Eu parei e pensei, mas, Elisa, o que eu vou fazer ali? Ela é uma grande amiga, né? E trouxe aquele incentivo que a gente tanto precisa. Depois eu pensei na Márcia. O que eu vou fazer aqui, Márcia? A Márcia realmente tem muita fé. Ela nunca me viu, ela não conhece as nossas possibilidades e abriu esse espaço. Realmente, você é uma pessoa de muita fé. E eu perguntei a Deus, meu Deus, o que vou fazer ali? Até que, finalmente, eu perguntei a mim mesma, o que vim fazer aqui? Aí eu encontrei uma resposta. O mesmo, se vocês desejarem, se pergunte, o que vocês vieram fazer aqui hoje? Vocês saíram da casa de vocês, possivelmente acordaram um pouco mais cedo. A nossa vida é cheia de apelos. Nós temos a nossa família, muitos compromissos, uma manhã de sol tão linda, poderíamos estar em passeios. Mas o que me traz aqui? Qual o sentido de aqui hoje? Vocês podem fazer essa pergunta para vocês também? Eu vou dar a minha resposta, mas eu não vou dar agora não. Lembra? Eu estou sentindo falta da gente se aproximar, se aconchegar mais. Lá na frente eu vou revelar, tá bom? Mas cada um pode fazer essa pergunta. O que você veio fazer aqui hoje? Qual a sua expectativa? O que você espera desse momento? Agora, eu vou pedir que coloque uma musiquinha, porque a Márcia falou que a gente pode ficar à vontade. Isso aqui não é uma palestra, é um momento de refletir juntos, de vivenciar juntos a mensagem que a Joana de Ângeles traz para a gente. Então, eu vou pedir, conforme a música for tocando, que vocês se liberem um pouco, né, das bolsas, dos cadernos, deixa aí no cantinho, e tente fechar os olhos. Algumas pessoas têm dificuldade para fechar os olhos numa situação dessa. Mas a gente vai se esforçar. Se não for possível, fica com o olhinho aberto. Mas se permita essa viagem, tá bom? Porque se nós temos que ir no território, na terra de nós mesmos, a gente precisa entrar em nós, em contato conosco. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Sentir um pouco a nossa respiração. Tente perceber a ambiência desta casa. Sinta o aconchego, a calma e a proteção. Você está numa situação protegida. Imagine um cômodo da sua casa onde você se sinta confortável e seguro. Pode ser a sua sala, o seu quarto, a sua varanda. Imagine que você viaja até a sua casa, a este lugar seguro. Tente sentir você lá. Sinta a ambiência da sua casa. Continue a sentir o conforto, a proteção da casa espírita junto a você.
Agora imagine um grande espelho na sua frente. Tente se aproximar do seu espelho. Perceba o seu corpo no espelho. A sua postura física. Você está de cabeça erguida, o ombro está caído, como estão as suas pernas. Veja-se, não interfira, apenas veja-se. Agora olhe o seu rosto no espelho. A sua expressão facial. Perceba o que o seu rosto está passando para você de mensagem. O que você percebe olhando para o seu rosto? Que impressão você tem? Imagine olhando agora para os seus olhos. Mais e mais se aproxime dos seus olhos. E perceba como você se sente olhando para os seus olhos. E qual o real sentimento que você percebe no seu olhar? Agora, respire fundo. Comece a se despedir do espelho e da sua casa. Sinta-se calmamente voltando para este ambiente, para este salão, para este grupo e para esta sensação de paz e de envolvimento. Respire fundo mais uma vez. Fiquem à vontade para calmamente abrir os olhos. Todos estão aqui. Vamos voltando com calma. Respira fundo, sinta o corpo, o palpitar do coração e vai abrindo os olhos com calma. Respire fundo, sinta as suas mãos, os seus pés, o seu coração. Todos estão bem. É possível distribuir papel e lápis? Pode me ajudar, por favor? De forma muito breve, vocês vão escrever o que você percebeu daquela sua imagem. Tá? Eu percebi que eu estou assim assado. E senti assim por mim. Tá bom? Então, eu percebi que estou assim assado e senti assim assado por mim. Não escreva assim assado não, que eu vou dizer que vocês estão copiando, tá? Não vale. Aí não está brincando direito. Vamos brincar direitinho, tá? Então, eu percebi que estou lá no espelho assim assado e me senti, em relação a mim, assim assado. É fácil, gente, fazer esse encontro com a gente? Às vezes não. Oi. Tá. Você vai escrever de forma breve. Eu percebi, quando olhei para o espelho, olhando para mim mesmo, eu percebi que eu estou assim assado. Esse assim assado é meu, você não pode escrever assim assado, né?
E senti por mim assim assado. Não, testamento não, é uma coisinha breve, tá? Isso aí que eu acho importante, que para a gente não ficar só no reino das palavras, a gente poder viver um pouco essa experiência. Não é uma grande experiência, mas é uma experienciazinha, tá? De conversar com a gente um pouquinho. Tá? Então, a ideia é que a gente possa perceber qual o olhar que nós temos sobre nós mesmos. Tá? Eu vou passar um videozinho. Por isso que eu pedi até que o pessoal ficasse mais para cá, porque na projeção ele fica pequeno, mas eu vou tentar. Tá? Esse é um comercial da Dove. E foi convidado algumas mulheres para ir junto com um homem que é um especialista em fazer autorretrato, um perito, igual o perito policial, tá ok? Cada uma é convidada a descrever a sua imagem para este homem. Ele não as vê, ok? I always thought people were so cute when they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone. I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we are. So this is your self-described image?
somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that The Stranger did. The Stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Just very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. Mm-hmm. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Vamos refletir um pouco sobre nós mesmos. Você se sente diferente de outras pessoas? Desconfortável com elogios? Sente-se sozinho ou vazio quando não está com outras pessoas? Critica-se de forma exagerada quando erra? Sente dificuldades para expressar sentimentos? Engraçado como a gente às vezes acha que vamos falar do vizinho, né? Isso serve para o vizinho, né? Só aceita ajuda em último caso? Tem medo de perder o controle? Sente-se melhor quando resolve os problemas de outras pessoas? Tem dificuldade para pôr limites e dizer não? Acredita que se pudesse mudar os outros, sua vida melhoraria? Isso se chama codependência, a doença da perda da alma, segundo o psicólogo Roberto Ziemer. Vocês vão encontrar isso num site que é um trabalho do Alírio Cerqueira Filho, no Plenitude. Ok? É um artigo que está lá. Gente, nos olhamos no espelho, pegamos as nossas impressões, e aqui nós estamos com algumas questões. Será que é isso que eu estou vivendo, né?
Não se preocupe em copiar. Se vocês depois precisarem, a gente pode até mandar por um e-mail aqui para a Márcia e ela pode distribuir, para vocês ficarem, né, não muito preocupados com isso. O nosso tema, isso tudo é para dizer que nós vamos falar de autodesamor. E a Joana de Ângeles, nesse livrinho que vocês acho que estão estudando, não sei, né? Encontro com a Paz e a Saúde, tem um capítulo que ela vai tratar desse assunto. O que mais vai chocar um pouquinho a gente, ou surpreender, é quando ela fala o seguinte: o autodesamor apresenta-se como distúrbio de conduta, que merece cuidados especiais, a fim de não se transformar em antipatia por si mesmo, no rumo de conflitos mais graves no comportamento, como sejam o ódio, o ressentimento, o desinteresse pela vida, que podem levar à atitude desesperadora do suicídio. Então, a Joana está afirmando que autodesamor é um transtorno psicológico. É uma doença, alma. Guardem essa informação, porque nós vamos ver que a Joana anda um pouco na contramão de crenças correntes diferente dessa, que depois nós vamos discutir um pouquinho. Mas o importante é que essa grande amiga e orientadora está falando para a gente que isso é um transtorno, é uma doença, tá? Choca um pouquinho, mas a gente precisa encarar a realidade. E além dela dizer que isso é um transtorno psicológico, uma doença da alma, que ela se expressa de duas maneiras básicas. O desamor se apresenta de duas formas. Uma, na autocondenação, e o outro, na autopiedade. Não apareceu aqui, não sei porquê, mas é autocondenação que tinha que estar lá em cima, tá? A autocondenação tem os seus indícios, os seus sinais. Nós vamos descobrir que nós estamos nos autocondenando e, portanto, não nos amando, quando a gente tem uma espécie de crítica bastante significativa e dura em relação a nós mesmos. Somos severos conosco mesmos. Quando a gente começa a sentir um certo pessimismo, uma certa descrença em relação às nossas próprias capacidades, sobre as nossas próprias condições. Quando uma vozinha lá dentro começa a dizer que não aguento mais, não tenho mais forças, não tenho mais condição, parece que não tem mais jeito. Esse tipo de música emperrada que toca no nosso interior tem a ver com isso. Quando alguém nos elogia, a gente tende a, às vezes, ficar desconfortável, dizer assim: você está bonita hoje. Essa roupinha aqui, essa blusinha, eu tinha lá, estava guardada há tanto tempo, até velhinha, né? Geralmente, começa a ter um tipo de afastamento, uma tendência ao isolamento. Se eu tenho uma certa vergonha sobre mim, não quero que os outros me vejam. Sente-se incapaz de lutar. Percebe que parece que tudo está maior do que as suas forças. E percebe também que tende a se acomodar. Tende a invejar. Isso é Joana falando, que são os indicativos da autocondenação. Quando a gente vê o outro se sobressaindo no sentido de conquistas, ou quando a gente reconhece e admira os valores que o outro carrega, a gente tende a sentir assim um desconforto muito grande, né? A inclinação à culpa, à autopunição. Essa atitude de se sentir culpada, responsável por muitos problemas,
tem a ver com uma postura, como ela chama de masoquismo. Tá? Essas coisas todas podem ser em alto nível ou em níveis mais velados. Nem sempre a gente percebe essa questão rolando dentro de nós. Mais à frente, porque aqui ela está colocando em pincéis de tinta carregada. Mais à frente nós vamos ver isso de uma maneira mais amenizada. E a gente vai ter aquela sensação, pô, eu estou caminhando um pouquinho por aí. Né? Isso que muitas vezes leva a gente a somatizar, a trazer esse conflito para o nosso corpo. Problemas gástricos, cardíacos, hipertensivos, muitas vezes vêm dessa conversa muito difícil no interior de nós mesmos. Assim como questões de ansiedade e depressão. Essa é as características da autocondenação, né, perversa, tá? Dentro disso, nós temos um julgador interno, segundo Hamed, em Renovando Atitudes. Uma das grandes fontes de autoagressão, quando a gente se machuca, quando a gente se fere, vem da busca apressada da perfeição absoluta. Como se devêssemos ser deuses de um momento para o outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesmo, exigindo-lhe capacidade e habilidades que ela ainda não possui. A hostilidade não é só bater em nós mesmos, ou pronunciar palavras críticas pesadas sobre nós mesmos, mas está também nas exigências e nas cobranças que fazemos sobre nós mesmos. Então, o que me fez ficar ansiosa, não foi? Quando eu cheguei aqui, o que eu falei? Agora eu estou me sentindo mais à vontade para ir um pouco mais, né? Senão, a exigência é perfeccionista. O meu algoz não era vocês. O que vocês iam pensar ou não. Como vocês iriam avaliar esse trabalho ou não. Mas é, dentro de mim, uma cobrança à perfeição. Até porque, né, a gente ainda está num plano, num momento evolutivo, que nós não estamos tão maduros psicologicamente. Essas coisas não dão em árvore, dão em pessoas, dão na nossa humanidade. A gente tem, claro, o desejo do reconhecimento, né? O desejo do acalento, né? do incentivo, da consideração do outro. Para não perder, a gente acredita que se a gente se tornar o mais correto, o mais acertado, nós vamos ter isso mais facilmente. E aí isso se torna uma cobrança. Essa cobrança é uma forma de autoagressão. A gente exige da gente coisa que a gente ainda não tem condições de fazer. Já perceberam agora? Esse é um outro caminho. Gente, o que vocês acham? Eu estou falando sozinha. Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma contribuição? Algum questionamento? Vamos partilhar aí, gente. Eu também. Eu também. Uhum. Isso. Uhum. Só você, eu também. Tem mais alguém? É ainda. Ainda, porque nós vamos caminhar para isso. Ainda significa, nós não paramos aqui, nós não chegamos ao fim. Nós temos que caminhar para conseguir tudo isso que desejamos ter. Ainda é fundamental. Aham. Nós somos um viajante muito... Aí vem um pouco da nossa cobrança também, tá? Nós somos um viajante assim, vamos pegar um trem maravilhoso para ir para um lugar maravilhoso. Aí nós vamos, aí ficamos assim, não vejo a hora de chegar lá naquela estação, não é isso? A gente fica assim, não, eu estou doida para chegar. Ainda mais aquele trem que tem lá de... o Expresso do Oriente, não é isso? Tem até uma música sobre isso, né? Eu não vejo a hora de chegar a Paris. Aí eu fico lá, aquela ansiedade pensando em Paris.
e a gente perde a viagem. Então, o mais importante não é chegar lá, não. É curtir aqui. Esse ainda aqui. Tá? É o que me parece. Você também queria falar alguma coisa, né? Eu lembrei assim, que quando fala de exigência de perfeição, não? Que nós temos, criamos um modelo de perfeição, né? De homem que está muito... nós somos aquém ainda, né? E assim, eu acho que o nosso parâmetro somos nós mesmos. Se a gente começar a olhar dessa forma, a gente tem menos sofrimento, né? Eu acho que você olha assim, hoje, como eu estou hoje, até onde que eu cheguei hoje, né? Se você, olhando no percurso, né? E a gente vê quanto já caminhou. Talvez não daquilo que está na nossa expectativa, mas o de fato a gente está sempre caminhando. Eu posso fazer um convite para vocês? Eu sou um tanto quanto... eu acho que é cacuete de profissão, né? Não sei se a Márcia tem isso. Quando a gente fala assim, quando a gente estiver falando a gente, nós, vamos tentar fazer o seguinte, vamos falar em eu. Eu estou assim, eu penso assim, eu falo assim. Tá vendo? Como é que nós temos... Gente, isso não é crítica, não. Eu também percebo... Lembra que eu falei? Eu estou no saco. Mas, assim, algumas coisas... Quando a gente trabalha muito com a Joana, vocês trabalham muito com a Joana. Na nossa casa, nós temos um grupo de estudos Joana de Ângeles também. Então, a gente está tentando, assim, sair um pouco da impessoalidade e tornar mais presente. Isso é temeroso porque a gente arranca um pouquinho a nossa máscara e acaba revelando algumas facetas que a gente não gosta muito. Mas se a gente puder dizer eu acho que a gente sente mais a coisa perto da gente, tá? Olha, isso. Você é muito intuitivo, sabia? Você é muito intuitivo. Sabia que a responsabilidade está lá para a gente refletir também? A gente vai chegar lá. A outra forma de desamor, de expressão do desamor, por si mesmo, é a autopiedade. Para Joana, isso é Joana ainda, hein? É uma bengala psicológica para evitar esforço diante dos desafios. Toda vez que nós estamos com a sensação de impotência, como que derrotados pelos desafios da vida, os problemas que vamos vivendo ao longo da nossa jornada, tudo aquilo que nos aconteceu, especialmente que fizeram a nós, quando nós estamos nesse momento, com aquela sensação de que a vida trouxe muito sofrimento, são muitas perdas, muitas decepções, muitos insucessos, toda vez que a gente vive isso, a gente pode, depois de somar todas essas experiências, ter de um saco bastante pesado. E fica tão pesado que a gente sente o nosso corpo fraquejando. A gente começa a sentir um cansaço que não é do trabalho do dia a dia. A gente dorme e não descansa. Né? Nós estamos nessa situação, a gente não gosta de admitir isso não, mas nós estamos sentindo pena de nós mesmos. E sentir pena de si não é se amar. Como a gente está nessa impotência, a gente crê que os problemas vão ser resolvidos sempre por alguém, mas especialmente por Deus. A gente fala que entregamos na mão de Deus. É muito da atitude de muitos meios cristãos, e nosso também. Entrega na mão de Deus. Espera que Ele vai resolver, Ou então, eu passo por tudo isso na vida,
mas eu tenho a sensação de que terei a compensação no céu. Eu consigo suportar tantos dissabores, porque reina em mim a esperança de que lá na frente a compensação, a recompensa vai chegar. Então, isso é um pensamento mágico, que o outro, o príncipe encantado, o outro, o filho, o outro, os espíritos, Jesus, o outro, a sociedade, o outro, o governo, o outro, os nossos pais, tem a tarefa de criar um mundo melhor e mais feliz para mim. Isso é um estado de insegurança, eu não consigo ter a fé e a confiança em mim mesma. Então, por isso que eu preciso de alguém. Daí a ideia da bengala, né? Alguém que me apoie, alguém que possa sustentar a minha caminhada. E como a gente fica nessa insegurança, a gente, às vezes, se furta a responsabilidade de trabalhar, de pensar, de fazer alguma coisa para aquela situação. Caímos um pouco na acomodação, na preguiça. Isso é indicativo de uma certa imaturidade. Olha, quando ela fala isso, ela não está ofendendo a gente, não, a ninguém, tá? Imatura é o que precisa ainda se desenvolver, está no tempo, está no processo. E quem é que é maduro aqui na Terra? Quem levanta o dedo aí? Eu vou abaixar o meu. Abaixou que eu... Abaixou. Lembrando aí a doutrina espírita que vem nos orientar nesse sentido. Nós, por isso aquela coisa da perfeição é complicada, aquele perfeccionismo é complicado. Nós somos recém-saídos da infância espiritual. Qual é a nossa idade espiritual, gente? Qual é a nossa idade? Nós não estamos mais. Onde nós estamos? Qual é a nossa idade espiritual? Pré-adolescência. Por aí. Qual é a característica do adolescente muito jovem? Lá pelos 12, 13 anos. Qual é a característica? Sonhador. Acha que vai vir, não é? Age pelos impulsos. Não raciocina muitas vezes. Faz as escolhas pelas paixões. Tem também uma sensação de que eu posso até correr risco, se eu correr muito, atravessar a rua de bicicleta, não vai acontecer nada comigo. Se eu experimentar algumas substâncias, eu vou controlar e eu não vou se tornar dependente. Não tem isso um pouco nesse momento? Outra coisa, nós somos um pouco rebeldes, não gostamos muito de regras e disciplinas. O doutor falou, olha só, para o senhor controlar aí a sua diabetes, né? O seu problema de colesterol alto, você vai precisar fazer umas dietas, não é isso? Então, aquela carnezinha de porco, né? Aquele salzinho, aquele docinho, aquele pãozinho, aquela cervejinha, não é isso? Aí a gente vai para casa, a gente está com medo de ficar doente, né? Aí começamos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, até que tem uma hora. Ai, gente, eu ouvi isso de um tio. Eu vou morrer mesmo? Então que eu morra feliz. E tá aqui de comer, né, a feijoada, não é isso? Então, assim, isso não é uma atitude teen. A Elisa fala, né? A humanidade é teen. Teen é adolescência em inglês. A humanidade é teen. Então, nós somos teens, nós somos adolescentes, espiritualmente falando. Então, essas coisas todas fazem parte de nossas características. Mais ou menos. É claro que cada um, né, tem um padrãozinho, mas fazem parte ainda. É claro que isso é o fator de dependência, vitimização. Voltando àquele psicólogo que falou sobre a codependência, que quer dizer a doença da perda da alma, na relação de dependência, nós estamos com o outro como se o outro fosse a nossa base, o nosso suporte, o nosso chão. É comum a gente ouvir pessoas num momento muito doloroso
quando diante de uma perda de um ente querido, seja por morte de um filho, a separação conjugal, o filho que casa, o marido que viaja, a esposa que vai fazer faculdade depois de uma certa época da vida, a pessoa tem a sensação de um mal-estar, de um desconforto. Escuto de uma mãe que há 1 ano o filho morreu, a descrição de que falta a ela, como se fosse o ar, uma angústia, um pesar, uma dor que chega a ser física. Não consegue dormir, não consegue beber uma água direito, não consegue estar com os demais familiares, receber, vai vir um neto, a filha fez um esforço para engravidar, para que ela se motive, e disse a ela: mamãe, esse neném vai ser seu. Olha só. Pelo problema, pela dor que ela carrega. E ela fala, a sensação é que um pedaço de mim se foi. E que eu não estou mais viva. Aí vocês vão dizer assim, mas isso é amor de mãe, não vão? A mãe ama a esse tanto. Essa é a nossa argumentação. E é isso que ela fala, eu amo demais. Mas, gente, que vazio é esse que quando o outro vai, fica? Que buraco é esse? O buraco é a falta do outro? O buraco é o outro que nunca teve presente? Porque também atendo uma jovem que, aos 8 anos, o pai, separando da mãe, foi para um outro estado e constituiu uma nova família. E o pouco que se comunicou é pela internet. Ele lhe diz, você é minha filha, eu te amo. Mas ela não se sente amada. Então, há um buraco de alguém que devia ter preenchido e também não preencheu. Então, tem aqueles casos que alguém preencheu e foi embora e você fica vazio. E tem aquele que é um buraco que nasceu pela ausência de alguém que devia estar aqui e não está. Então, como o outro é a nossa sobrevivência, nós temos um preço para pagar. O preço a pagar é renunciar àquilo que me é mais próprio, minha singularidade, o meu ser real. É isso que nós observamos nas relações de muitos pais e filhos, de muitos casamentos. Geralmente a sensação que a pessoa tem é que eu abri mão da minha vida, eu tive que fazer renúncia, eu tive que... tem uma palavra até mais pesada, abrir mão, fazer renúncia. Vê se você me ajuda aí. Vocês me ajudam. Abri mão, fiz renúncia, deixei de fazer as coisas por mim mesmo. Me anulei. Eu me anulei. Né? Eu me anulei. Então, assim, a sensação de que para ter essa presença preenchendo o meu buraco, eu tive que fazer concessões, eu tive que me submeter. Então, o que eu escuto muito frequentemente de muitas esposas em relação aos seus maridos é um total vínculo de dependência, a renúncia delas mesmas. Outro dia, isso é do mais simples, porque eu tenho situações muito complexas, do nível, o outro se tornou algoz que você não pode dar um passo à rua, atender no telefone, abrir uma janela, as janelas são fechadas, não pode visitar filhos, não pode atender telefone. Chegamos a esses casos. Ameaça de morte, o outro dominou completamente a vida daquela pessoa. Mas tem alguns casos que são até um pouco mais, não tão pesados, do tipo... Aquela coisa de amor e tal, o marido militar, viaja daqui para lá, daqui para cá, e não pôde prosseguir dos seus estudos, muitas coisas do plano dela foi ficando para trás. Até aí, não era mal, até porque um dos sonhos era a família, ter filhos, ela estava se realizando. Mas chegou um momento em que uma vozinha interior falou assim, eu estou sentindo falta de algo para mim mesma. A filha estava crescendo, já estava uma mocinha, estou sentindo falta de alguma coisa. Ela lembrou que ela sempre gostou de cantar, na igreja especialmente.
E apareceu a oportunidade de cantar na igreja. Um detalhe, esse marido, além de viagens, ele tinha as missões, a família ficava em casa e ele ia para as missões. E fazia muitos cursos. Era curso de paraquedismo, curso de mergulho, e, sabe, virou um super-homem, né? E feliz, se realizando na profissão dele, se dedicando e se afastando de casa. E ela segurando a onda para que ele fosse atrás dos sonhos dele. Quando ela começou a ir à igreja 2 vezes à semana, à noite, para fazer os ensaios, ele lhe disse: você está me abandonando. Todos nós, segundo Jung, nascemos originais e morremos cópias. Tem um momento que, desde o nosso nascimento, as pessoas começam a dizer assim, olha, homem não chora. Hã? Olha, cara, você não pode ficar 14 anos, você não é um vagabundo, vai trabalhar. Hã? O homem tem que ser o chefe da casa. Olha, não pode dizer que você não gosta disso ou daquilo. Você tem que comer isso, você tem que fazer aquilo. É errado. Fazer isso, fazer aquilo. É feio. E começa. Nós, mulheres, né? Somos para o príncipe encantado, né? E por aí vai. Então as coisas começam de tal forma que a gente tem uma hora que a gente já está vivendo como se fosse uma outra pessoa, mas não a gente. Por isso que ele fala, nós nascemos originais, mas geralmente morremos cópia. Somos parecidos com alguém e menos conosco. Nós estamos longe da gente. Vazio quer dizer não a ausência do filho, do marido, do pai. Vazio quer dizer a ausência de si mesmo. Na contrapartida do que se submete, o submisso, tem o controlador. Essa é uma relação de simbiose. A dependência é uma relação de simbiose. Sendo que a diferença é que o outro domina, explora, fere, humilha, controla. Isso pode ser de forma drástica, como eu falei, mas pode ser de forma sutil. Eu te amo tanto, dediquei toda a vida por você. Aí aquele rapaz cresce, arruma uma namorada e casa logo. Mas, nossa, agora só vive lá, dando atenção para fulana. Os finais de semana está no restaurante, passeando, não sei o quê. Eu estou falando coisas que eu escuto, né? Então, é meigo, é carinhoso, mas é assim, ó, fica aqui. Você deve ir. Eu vou casar. Você é muito jovem para casar. 27 anos tem a criatura. Eu achei que tinha 15. 27 anos. Essa é uma relação sádica. Então, o sadomasoquismo é uma combinação, é como se fosse um acordo tácito. Eu preciso de poder e controle. Você submete. Eu dou a você a sua proteção, a sua segurança. Você não precisa se preocupar em ter responsabilidade e resolver problema nenhum. Eu resolvo. Mas, em contrapartida, você vai estar exclusivamente para mim, realizando os meus desejos. Né? Então, é um acordo tácito. Aliás, quem fala isso é Erich Fromm. E nós fomos junto, além da Joana, num livrinho do Erich Fromm, que é um psicanalista, A Arte de Amar. Esse livro estava lá em casa há 300 anos. E eu, quando eu abri, eu já tinha lido. Quando eu fui ler agora, eu falei, que é isso? Que livro é esse? Vocês veem, né? Aquela história do rio e do homem. Quando for a segunda vez, o rio não é mais o mesmo e o homem não é mais o mesmo. Então, um momento de ler agora é outro. O livro se tornou outro e eu me tornei outra leitora. Então, é uma sensação de novidade. E eu já tinha lido isso aqui. Então, e é essa parte aqui que a gente vai começar depois, hein? É isso que a gente estava falando. A falta do outro revela o vazio.
O vazio é a sensação de não saber quem sou, o que desejo, o que posso. O vazio revela a falta de si mesmo, estar afastado de si mesmo. Por quê? Por que eu me afastei de mim mesma? Acabei permitindo uma relação de simbiose, ou dominando ou sendo dominada. Por que o outro se tornou para mim uma necessidade? Qual é a sensação que eu tenho quando não tem ninguém perto de mim? Há pessoas que dizem assim, gente, eu adoro ficar comigo mesma. Quando as pessoas saem lá de casa, caramba, que bom, a casa fica para mim. Então eu vou ver os meus vídeos, eu vou ler, eu vou relaxar, não é isso? Mas só que o outro não está ausente, não. O outro está presente. É só aquele momentinho para relaxar, porque você sabe que ele vai voltar. Então, por isso que você está tranquilo. Eu quero ver a gente se sentir tranquilo quando a gente tem a sensação de que o outro vai e você não sabe que horas volta, porque pode voltar no dia seguinte, não é isso? Ou quando é aquele caso de que vai, daqui a quantos meses eu vou ver de novo, ou vai e não volta nunca mais. Aí é que a coisa pega. Um dos maiores medos que nós sentimos é qual? Qual é o nosso maior medo? Ficar sozinha. Ficar só. Ficar só. Ficar só. Sozinho, solidão. Né? Sozinho e solidão parecem diferentes. É o medo da solidão. Pelo menos, se a gente vai conversando com pessoas, a gente vai sentindo isso. Eu também achava que era o principal, mas depois eu percebi que embaixo desse medo tem mais uma outra coisa, tá? E foi a Joana que abriu o meu olho. A sensação de estar sozinho é algo que gera extrema ansiedade. A pessoa que tem, por exemplo, fobia, que não consegue ir à rua, ela só vai se tiver alguém da família, conhecido, ao seu lado. Ela tem a sensação como se você tivesse desembarcado da caravela de Cabral, entrado no Brasil selvagem e ser recebido uma tribo de índios que você não sabe se esses índios vão te devorar. Então, a sensação da fobia social é essa, de que você está diante do desconhecido e esse desconhecido vai te devorar. Então, o terror que isso gera é um terror de morte. A sensação de que está quase morrendo. Então, aí a gente diz assim, essa pessoa gosta de ficar sozinha. Vocês vão me dizer logo isso. Essa é uma que gosta de ficar sozinha. Ela está fugindo do contato, não é isso? Ela está com medo do contato, ela gosta de ficar sozinha. Ela diz isso. Por quê? Porque antes só do que mal acompanhada. Tem gente que morre quando o outro vai embora. E tem outros que antes só do que mal acompanhado. Por quê? Hã? Por que antes só do que mal acompanhado? Uma companhia que não está fazendo bem. Na busca de companhia, você pode não estar observando a quem ou o que você se aproxima, convive. Ou talvez porque não queira encarar os conflitos. O que quer dizer mal acompanhado? Depende. Porque eu estou vendo muita gente que vai falar comigo, por exemplo, e acho que ela deve ouvir isso também, que antes, mal acompanhado do que só. Há pessoas que estão pagando pesado ônus no relacionamento. Há uma mãe que o filho é dependente químico. Era um homem bem postado socialmente, com dinheiro. Isso acabou, depois que ele começou a ser um dependente químico de cocaína. Veio a mãe, que é uma pensionista, e passou a dizer o seguinte: essa pensão você tem graças ao meu pai. Ora, se era dele, é meu. Então, todos os dias ela dá R$60
para que essa criatura, e ela sabe, vai se drogar. Ela se sente como que encarcerada, obrigada àquela situação, insuportável. Eu não concordo que ele se drogue, mas se eu não der o dinheiro para a droga, eu tenho medo do que ele pode fazer comigo. Tá? Aí tem uma hora lá, um momentinho de consciência que diz o seguinte: olha só, se ele não melhora, se você não tem controle sobre isso, então eu estou adoecendo, eu estou ficando mal, eu vou acabar morrendo nessa situação. Estou precisando sair um pouco, arrumar um lugar para mim e me recuperar. Isso veio no lampejo. Mas logo em seguida veio a seguinte informação: mas se eu for, eu não vou suportar ficar só. Talvez a dependência não seja dele, seja dela. Então, muitas das vezes, antes mal acompanhado do que só. Mas há aqueles que dizem, vamos nos afastar porque vê o outro como que? Aí a gente começa a ver as deficiências do outro. O outro é egoísta, o outro não é sensível. Eu me dedico, eu sou capaz de abrir mão de mim mesmo, atendo, ajudo, oriento, apoio. Mas na hora que eu preciso, ninguém vem me dar apoio. Eu não me sinto compreendido, ao contrário, eu me sinto criticado. E aí sim, antes só do que mal acompanhado. Isso é uma frustração de que o outro não atendeu às minhas necessidades. Não supriu o meu buraco. Então eu dei numa tentativa desesperada de receber e ter suprido o meu vazio. É esquisito, gente. A gente está trazendo uma linguagem psicológica, mas dá para entender? Está dando? É mais ou menos isso a dinâmica, tá? No fundo, de todo transtorno psicológico, é isso que a Joana quis dizer para a gente. De toda dificuldade, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, dependências, há a falta de amor por si mesmo. Se nós não chegarmos a essa percepção dessa falta de amor por nós, vamos viver assim, com essa sensação de o gato correndo atrás do rabo. Eu estou assim porque papai e mamãe me fez isso, meu marido, papapá, o meu filho dependente, o outro que morreu porque eu estou doente, porque eu estou e fica assim, né? E não que as grandes dificuldades dela, de não conseguir lidar com as perdas, de lidar com os problemas, pequenos e grandes, é essa sensação de não ter a si mesmo, de não estar calçado nos próprios pés, de não ter a segurança, o tipo de fé de que pode preservar a si acima de tudo. Que não tem que se destruir porque o outro se destrói, mas que pode preservar a sua integridade. O auto-amor quer dizer isso. Eu posso estar com o outro, eu posso apoiar o outro, eu posso estar ao lado do outro, preservando a minha individualidade, a minha integridade, abastecendo-me de minhas necessidades e não me anulando, como a gente costuma achar que autoanulação é virtude. Abnegação é virtude. Não nesse sentido. Abnegação é abrir mão de um ego dominador. E não abnegação é abrir mão da própria vida. Essa é a diferença. Aí a gente diz assim, não, a gente sempre tem umas justificativas muito interessantes para a nossa vida. Essa relação de dependência, por exemplo, essa tristeza toda porque o outro se foi, né? Amor demais. Sempre nos olhamos e consideramos que amamos demais. Outro dia, também ouvindo alguém que começou a desenvolver um problema, não durante o dia, mas à noite, terrores noturnos. Então, durante o dia, eu tenho uma vida tranquila, eu estou bem.
Mas à noite eu vivo como se fosse uma outra realidade. Eu vou para lugares que eu não conheço, eu me sinto perdida, eu me sinto nua, eu me sinto envolvida em situações de desejos que não correspondem à minha verdade, eu me sinto em situações de perigo, é uma coisa horrível. Ao ponto de, mesmo alguém, sabendo dos gritos dela, balançar o corpo e acordar, ela não conseguir voltar. Nós, na Casa Espíritas, percebemos que o sono, na verdade, possibilita um desprendimento parcial da nossa atividade espiritual. Nós, espíritos, não estamos amarrados ao corpo. Nesse momento, a gente tem um tipo de liberdade. E aí a gente pode entrar em relação com o mundo espiritual. Possivelmente, essas situações têm a ver com processos obsessivos. Sim. Mas isso aconteceu quando a mãe e o marido morreram. O que não aconteceu antes? Olha, vocês acham que a gente tem obsessor desde quando? Por que o processo obsessivo acontece num momento e não em outro? Por que será? Os espíritos que escolhem, você, não, eu vou esperar, vou dar corda, aí pode até ser, tem alguns que são habilidosos nisso. Mas é porque abrimos uma janela favorável a esta situação. E qual foi a janela que essa pessoa possivelmente abriu? Primeiro, será que ela se conhece tão bem quanto ela se imagina? Porque ela se imagina uma pessoa amorosa. Ela descreve o pai e a mãe como pessoas que trouxeram muito sofrimento à vida dela. É quase que tortura. A atitude deles em relação a ela foi quase que tortura. Primeiro foi a mãe, depois o marido. E fala assim, mas assim, sinto tristeza porque eles se foram. Porque eu os amo muito. E aí, à noite, acontece no pesadelo toda uma série de coisas que na consciência dela, talvez ela não admita. Né? Liberto o inconsciente, fala muito. Então, se a gente não se conhece, a gente fica à mercê de muitas coisas, até processos obsessivos. Aliás, processos obsessivos são sintomas psicológicos de falta de amor por si. Culpa o obsessor. Mas nós permitimos o obsessor por conta de processos de culpa que a gente carrega, de desamor. Porque o obsessor, aí, ele pode nos influenciar, mas dominar é uma questão muito diferente. A diferença entre influenciar e dominar. O domínio só acontece na relação simbiótica, quando eu sou dependente, sou frágil, porque não me amo. Então, amor demais por alguém é fruto do amor de menos por si próprio. Todo aquele que diz que ama demais ao ponto de se anular, na verdade, não ama, nem a si mesmo. Amar demais o outro, se depender do outro, é sintoma de falta de amor por si. E amor de menos por si é desamor. É o sintoma de uma baixa autoestima. Essa é uma psicóloga também, Maria Aparecida Diniz Bressani. Aí tem o Rollo May, que eu gosto muito, é um psicólogo também, americano, em O Homem à Procura de Si Mesmo. É um livro muito interessante. Ele diz o seguinte, caso o homem não preencha, isso voltando ao vazio lá, aquele buraco da gente, as suas potencialidades como pessoa humana, torna-se limitada e doente. Esta é a essência da neurose. As aptidões em desuso, bloqueadas por condições hostis do ambiente, passado ou presente, e por conflitos interiorizados, volta-se para dentro, causando a morbidez. O que ele quer dizer? Se nós estamos estagnados e não realizamos a nossa potência, o nosso poder, vamos lá, gente, voltando aqui à escolinha, hein? Somos quem? Somos espíritos, transitoriamente num corpo, não é isso? Nós somos eternos e fadados a quê? A perfeição, não é isso? Há uma evolução sem tamanho. Passamos por vidas sucessivas, ou, melhor dizendo, nós temos uma vida, que é do espírito, passando por diversas experiências sucessivas. Em situações, em corpos, em histórias, em experiências as mais diversas, não é isso?
Agora, vamos lá, isso aí é com o Papai do Céu. Vocês já pegaram uma semente de laranja e colocaram na mão de vocês? Já, né? Quem já não chupou laranja aqui e não conhece uma semente? Quando você olha para a semente de laranja, qual é a resposta que você diz? Eu pergunto para você, o que você vê? Qual a resposta que você me diz? Uma semente de laranja. Não é assim? Quando você me vê, você vai dizer o quê? Que eu sou o quê? Uma pessoa, uma criatura. Uma pessoa, uma criatura. Não é isso? Aham. E se eu fosse um engenheiro agrônomo? Qual a resposta que eu daria para a tal da semente de laranja? Ah, não, isso aí é um embrião de um futuro pé de laranja, que tem tal percentual de água e tal, não sei o que lá. Ele não ia dar uma explicação técnica? Ele se aproximou da verdade? Se aproximou. Mas ele disse tudo? Não. Então, experimente. Pegue uma semente de laranja e plante no seu quintal. Com as condições que tenham de água, de chuva e de sol. Vamos dizer que o seu pé de laranja cresça em 1 ano, sei lá, 2. Eu não conheço muito bem, né? Mas logo que ele cresce um pouco, ele dá a primeira floração. Vamos dizer que nasçam aí na primeira umas 50 laranjas, aí por menos. Quantas sementes de laranja tem numa laranja? Ah, não sei. Eu já contei. Teve uma laranja que eu achei 14. Tá? Então, 50 vezes 14 dá quanto? Sei lá, eu não sei fazer conta não, tá? 700. Ótimo. Então, uma semente de laranja gerou uma árvore que deu 50 laranjas, e cada laranja, 14 sementes. Então, eu tenho agora 700 pés de laranja. Planto as 700 pés de laranja. Primeiro ano, dá uma 50, cada laranja dá 14. Faz a conta agora. Já ficou difícil. Vai ficar difícil. E eu falei de uma só floração. Quantas vezes o pé de laranja dá frutos? Vários. Então, agora vai vir a pergunta. O que eu tenho na mão? Não. Aquela sementinha que eu tinha na mão, não é só a semente de laranja. E também não é um perisperma, papapá. É o potencial infinito de laranjas. O potencial, e faz as contas, essa conta não vai terminar. Sim, então, tem na semente, não tem? Não tem. Mas vamos supor, você não cuida lá do seu quintal, não tem? Então, supondo que acabe todas as laranjas, laranjeiras do planeta, mas se restar uma semente e as condições de solo, de água e de sol, você recupera toda a população de laranjas. Então, se uma semente de laranja tem um poder infinito desses, uma semente. Agora você vai me dizer, quem sou eu? Várias sementes? Não sei. Quem é maior, o homem, o espírito ou a laranja? É o espírito. Se a laranja, a semente de laranja tem esse poder, você já imaginou qual é o poder que você carrega dentro? Não, você já se deu conta, já tentou imaginar qual é o poder que você carrega dentro? Então, por que a gente acha que a gente é incapaz? Você carrega a marca de Deus. Você é filho de Deus, você tem o DNA divino. Vós sois deuses. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se você é Deus, por que você não ama a você mesmo? Mas nós somos aquela história da sementinha se perguntando. A semente não sabe que ela tem esse poder, ela sabe. Se você perguntar para ela, ela não vai dizer isso. Ela vai até achar que você é doido, não é?
Se você dizer isso para a semente, olha só, você tem infinitos pés de laranja, ela não vai acreditar. A mesma coisa é a gente. Jesus diz, você é Deus, né? Você tem poder, a espiritualidade fala da perfeição, papapá. A gente até acha interessante, a gente até concorda, mas a gente ainda não sente. Eu sou uma questão colocada ao mundo e devo dar as minhas respostas. Caso contrário, estarei reduzida à resposta que o mundo me der. Se eu não me conhecer, e eu sou único, não há ninguém no universo inteiro igual a mim. Então, quem tem que responder quem eu sou eu mesmo. Se eu não exercito esse processo, as pessoas vão dizer quem eu sou. Então, vão dizer, você é feia, você é gorda, você é burra, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Não é assim que falam com a gente? Você é pobre, você é brasileiro, não é assim? Você é preto, você é branco, você é velho, você é novo. Então, se eu não me apresento para fornecer a minha resposta, outro vai se oferecer nesse lugar. O que a Joana, que eu falei que a Joana ficou realmente, ela deu na contramão da corrente, eu falei isso, a Joana falou que o desamor é um transtorno, não é? Eu falei assim, olha, ela foi muito corajosa, ela está na contracorrente, porque a corrente que se diz é que alto amor é o mesmo que egoísmo. Então eu posso amar, e devo, as outras pessoas, amar a Deus, amar os animais, amar as árvores, amar as crianças, amar a doutrina espírita, amar os ideais, amar a profissão. Devo e, né, espera-se que eu seja capaz de amar. Por que eu não posso amar a mim mesmo? Ame os seres humanos. O que eu sou, se não um ser humano? Então é uma coisa esquisita. Eu devo amar os outros seres humanos, mas eu sou ser humano e não posso me amar? Havia um Papa Gregório que dizia, o alto amor é uma peste. É condenado a amar a si mesmo. Né? A pessoa egoísta não quer dizer que seja aquela que ama-se primeiramente e depois menos ao outro. Geralmente a gente acha isso. Eu tenho tanta consideração por mim mesmo, pelo meu umbigo, eu me amo. Tem até um rock que diz, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Tinha um rock antigo que falava isso. A gente acha que é isso. O que o egoísta ama a si muito e não aos outros. Mas Erich Fromm diz que a pessoa egoísta não ama a si mesma demais. Ao contrário, demasiadamente pouco. De fato, ela odeia-se. É necessariamente infeliz e ansiosamente ocupada em furtar da vida as satisfações que a si própria impede de atingir. Então, o egoísta, ele quer para si, ele furta tudo para ele, para suprir as suas necessidades, porque ele não consegue dar a ele mesmo a satisfação. E isso quer dizer que ele não se ama. É ao contrário. Então, ele não ama o outro porque ele não se ama. Ele não pode dar ao outro aquilo que ele não tem, que ele não pode dar a ele mesmo. Então, auto-amor não é o mesmo que egoísmo. Auto-amor é que dá sentido ao altruísmo. Eu só posso ser altruísta se eu souber me amar. Se eu tiver amor dentro de mim. A Joana, então, encerra esse primeiro momento dizendo, o que acontece ao indivíduo constitui lição de aprimoramento, facultando-lhe melhor entender os objetivos existenciais, trabalhando-se pela conquista do infinito enriquecedor que o desafia com suas leis imponderáveis. Não há, portanto, no cosmos lugar para a fragilidade psicológica, a dependência afetiva, a comiseração e a autocompaixão. Ora, se nós somos essa semente de poder divino, e o cosmos, a vida, traz uma série de situações difíceis, mas para arrancar a nossa casca e o poder eclodir, então não há lugar
para esse sentimento de fragilidade e dependências. Ao contrário, só vai se realizar na atividade e não na passividade. No incômodo e não na acomodação. A gente acha que vida boa é aquela que não tem, é mar de brigadeiro. Não tem problema nenhum. Mas quando não tem problema nenhum, a gente também fica parado. Aquele que ganha tudo na mão. Havia um senhor chamado Jorge Guille. Ele era conhecido playboy, né? Eu estou falando dele porque ele falou dele. E pôs isso no jornal. Então eu não estou fazendo fofoca. Ele fez fofoca dele, tá? Ele era uma pessoa que foi herdeira de uma fortuna muito grande. E passou a vida toda a usufruir dessa fortuna. Até que ele envelheceu. Aí ele disse o seguinte: eu estou diferente das outras pessoas. As pessoas passam a vida inteira trabalhando e quando se aposenta, usufrui daquilo que conquistou. Eu não. Eu passei a vida toda aposentada e na velhice eu tenho que trabalhar para poder ter o meu sustento. Porque ele perdeu tudo e teve que trabalhar. Né? O consciente despertou. Olha só. Então, os problemas têm esse poder de tirar-nos da nossa acomodação para a gente movimentar o poder, senão a gente fica aí inoperante. Então, vamos passar a ver os desafios da vida não como inimigos da nossa paz íntima, mas como estimulantes para a nossa mudança. O que eu vou propor a vocês de novo, aí vocês, ai meu Deus, já vem ela, né? É que vocês vão se relaxar um pouco, vão fechar os olhos, só que ao invés de ir para casa, vocês vão imaginar uma estrada, tá? Pequena, ladeada de árvores, e vocês vão ver um portãozinho, e lá vocês vão ver um jardim pequeno, mas muito bem cuidado, muito bonito, tá? Eu falei agora, vocês estão de olhos abertos, agora eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Primeiramente, se deixar envolver por essa música. E tentar sentir se há nela uma mensagem boa. Então agora, você vai imaginar na sua tela mental uma pequena estrada de chãozinho batido, simples, ladeada de árvores. Imagine você agora nessa estrada. Sinta-se caminhando nela. Agora você vê no finalzinho dela um portão. Aproxime-se desse portão. Abra ele e entre num jardim muito bonito, muito bem cuidado, pequeno. Quando você entra, comece a se dar conta das nuances de cor, das suas matizes. Mais do que isso, veja o tamanho, as formas. Um pouco mais. Sinta a textura. Pegue em alguma coisa, sinta a textura. Olhe para esse jardim. Qual a impressão que você tem dele? Como você se sente dentro desse jardim? Guarde com você a imagem, as sensações,
os sentimentos. Prepare-se agora para se despedir dele. Voltando ao portão, retorne à estrada. Sinta-se de novo aqui nesta sala, sentada a esta cadeira, respirando fundo. Experimente a gratidão pelo jardim que você viu. Respira fundo e pode abrir os olhos. Pode desligar, por favor. O nosso tempo correu muito. Mas eu gostaria que vocês fizessem a comparação. O que vocês escreveram quando olharam no espelho com o jardim que vocês acabaram de apreciar. Tá? O jardim representa você na essência. Aquilo que mais especial e mais importante, mais profundo, mais real, mais verdadeiro, mais poderoso você tem. Você, na verdade, entrou no fundo da sua alma. No espelho, pode você ter visto a expressão um pouco do seu jardim. Mas geralmente a gente vê a faceta externa, mas do ego e das nossas dificuldades. Então, a realidade que você vê é uma, mas a verdade que há em você profundamente é outra. Então, somos profundamente dignos do amor. Nós somos essencialmente belos, fortes e especiais. A beleza e a fortaleza não está no ego, nesse personagem que a gente está carregando no dia a dia, mas está no íntimo de nós. Esse reconhecimento somos nós que precisamos nos dar, não o outro. O valor, o amor, o cuidado, somos nós que precisamos dar ao jardim. Ninguém mais pode fazer isso. O outro pode estar em torno, colaborar, especialmente no momento que a gente cai. Tem momentos que a gente cai e a gente precisa estar ao colo. A dependência é necessária na infância, em alguns momentos de crise, mas é temporário. Depois nós temos que botar o pé e andar na estrada para esse encontro muito especial. Se nós falamos de amor, seria importante tentar saber, né, o que é o amor, né? Nós falamos de desamor, mas seria bom a gente falar de amor. Mas veja a Joana de novo aqui. No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora, a fim de brilhar em alta potência. Aquele jardim que a gente viu que a Joana está falando. Nós temos razão para amar agora. E o amor não é emoção, não é afeto, como a gente costuma pensar. Esse psicanalista aqui fala do amor de uma outra maneira. Por isso que a gente às vezes tem confusão, diz que a gente ama demais, né? Para ele, o amor é uma força ativa no homem, é um poder. Uma força que sai de mim, quebra as barreiras da nossa distância e nos aproxima. Quando eu falei no início, vocês estão aí, eu estou aqui, parece que estamos separados. Não. Só vamos nos manter separados se estivermos no ego fechado, ilhado. O ego é que faz isso. Mas se a gente participa da mesma essência divina, nos aproximamos. E é o amor que faz isso. Romper as barreiras do ego
e nos encontrarmos. Unir uns aos outros, não de forma simbiótica, como dizia um autor muito interessante, Khalil Gibran. Nós somos como as cordas de um violino. Cada corda produz um determinado tipo de som. Nós precisamos estar juntos, mas ao mesmo tempo, entre nós, ter um vão que nos permita tocar a nossa própria nota. Então, a harmonia é a reunião das nossas notas. É estar próximo, porém, sendo nós mesmos. O amor leva a superar o sentimento de separação, permitindo, porém, manter a nossa integridade. O amor é ativo e não passivo afeto. É um erguimento, não uma queda. De modo que aquele que está sofrendo, que está caído, está faltando amor. De modo mais geral, o caráter ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que o amor, antes de tudo, consiste em dar e não receber. Aí a gente tem uma série de confusão. Você não falou ainda agora na abnegação, na autoanulação, que a gente se doa totalmente? Por que pareça, aquilo não é doação, aquilo é submissão para receber de volta o preenchimento do vazio. Então, não é doação. A doação que aqui está falando do amor é uma doação desse ponto aqui. É a nossa potência se realizando, expressando-se. Ali eu sinto a minha riqueza, não a vaidade. Ali eu sinto o meu poder, não a prepotência. Nós estamos falando de potências da alma, e não de prepotência, de controle, domínio, a não ser de nossa capacidade de crescer. Essa experiência é vital, é rica, enche-me de alegria. Quando a gente realmente ama, a gente se sente muito bem. Porque o amor basta por si mesmo. A própria felicidade é saber amar e não ser amado. Embora, por incrível que pareça, tudo aquilo que damos, recebemos. Então não precisamos nos preocupar. Se a gente ama, é se amado também. Provo como superabundante, pródigo, cheio de vida. A capacidade de dar pressupõe uma orientação mais produtiva, uma pessoa que saia da dependência, da onipotência narcisista, do desejo de explorar e de esperar do outro, de amealhar, e adquire fé, Márcia, que eu te falei, nos seus próprios poderes humanos, coragem e confiar em suas forças para atingir os seus alvos. Mas o amor precisa ser desenvolvido. Ele não é uma flechada de Cupido. Ele não é um presente que está aqui dentro, que caiu do céu. Amor é uma virtude essencial. E como tal, diz ele aqui, é uma arte, então a arte precisa ser desenvolvida. Para você ser um grande músico, são anos de dedicação a fio. Para você amar, também. Nós precisamos trabalhar o amor. Cuidado é a parte mais básica. Você só ama quando cuida. Não adianta eu ter uma planta e dizer que eu amo se eu não a rego, se eu não cuido quando as ervas daninhas chegam ou os pulgões estão sobre ela. Eu posso achar bonita, posso gostar dela, mas eu não a amo. Eu só a amo quando eu reconheço as necessidades dela, que ela precisa para ficar bem. E esse cuidado aqui não é a superproteção, mas a necessidade que o outro realmente tem. Não que eu acho que o outro precisa ter, que é diferente. Não adianta eu dar um vaso de ouro para uma orquídea, não é isso que ela precisa. Não é? O que ela precisa? Eu preciso olhar para ela, sentir a necessidade dela. Porque o vaso de ouro é uma coisa minha, não dela. E a gente faz isso com os filhos, né? A gente quer colocar no vaso de ouro, ao invés de procurar saber o que ele realmente precisa. Os nossos
cônjuges, né? Os nossos amigos. Aí vem aquilo que o Senhor falou na sua intuição, da responsabilidade. Além de eu ter cuidado, e não é só com pessoas não, com tudo que eu amo. Se eu amo a música, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que zelar. Eu amo o estudo, eu tenho que ser cuidadoso no estudo, eu tenho que estar ali pronto, né, para isso. A responsabilidade não quer dizer assumir o dever sobre a vida de ninguém ou do mundo. Não é isso, é o que a gente acha que é. A responsabilidade quer dizer ter que responder. Então, qual a resposta que eu posso dar à sua necessidade? O que eu tenho que pode contribuir com aquilo que você necessita para ser você mesmo, para você crescer, para se tornar autônomo, e não para você precisar de mim e eu nunca mais ficar só. Né? É a resposta que damos às necessidades expressas e não de um outro ser. Como nós estamos falando de automóvel, aqui ele está dizendo sobre outra pessoa. Mas vamos puxar. O que eu preciso fazer com o outro começa a nascer fazendo por mim mesmo. Então, primeiro, eu me cuido. Quais são as minhas necessidades que estão sendo atendidas? Qual a resposta que eu estou dando aos meus anseios? Fico para lá, guardo na gaveta, deixo os meus sonhos para lá? Eu faço alguma coisa, eu zelo pelo meu progresso, pelo meu crescimento? Ou eu fico lá ao sabor do vento e das situações? Além de cuidado, de respeito, além de cuidado, de responsabilidade, há que se ter respeito. Respeito quer dizer não uma obediência, mas a palavra, no seu sentido etimológico, quer dizer olhar para. Então, a capacidade de ver uma pessoa tal como ela é, significa a preocupação de que a outra pessoa cresça e se desenvolva como ela é. Você também, você precisa respeitar quem você é. O seu momento, as suas condições. E não cobrar a você mais do que você pode. Isso não é respeito por si. O amor é filho da liberdade. Só se ama quando se é livre e deixa o outro ser livre também. E é claro, para ter cuidado, responsabilidade, respeito, eu preciso de mais nada conhecer. Eu não posso cuidar de um abacateiro da mesma maneira que eu cuido de uma flor, por exemplo, da orquídea. Eu preciso conhecer o abacateiro, preciso conhecer a orquídea. Eu preciso conhecer meu filho, eu preciso conhecer o meu marido, o meu amigo, até onde é possível conhecer. Mas para cuidar de mim, também ter respeito, eu preciso me conhecer. E conhecer não é só a periferia, é ir no âmago. Tá? Eu vejo uma pessoa agressiva e digo, ela é agressiva. Isso é a periferia. E ao âmago é poder perceber lá dentro. Há uma pessoa que grita desesperadamente por socorro. Está perdida. Então, quando a gente compreende, a gente pode amar. Quando a gente julga, a gente não ama, não consegue amar. O contrário do amor não é o ódio, é o julgamento. Para se conhecer, a gente precisa, claro, né, correr atrás da nossa luz. Mas é necessário conhecer os infernos que se demora dentro da gente. Essas partes precisam ser aproximadas, não afastadas. Ser reconhecidas e não rejeitadas. Ser cuidadas e não alijadas de nós mesmos. Porque se a gente não olhar para os nossos infernos, isso se tornará o nosso destino. O que eu não vejo em mim, eu atraio pessoas, experiências que representam aquilo que eu fujo. Se eu não me olhar, eu vou atrair essas experiências, vou atrair pessoas nessas condições. E eu só posso me sentir melhor usando de minha potência, ou seja, aquilo que eu sou realmente é que pode me curar. Deixar de ser eu mesmo é representar minha doença. Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa.
que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive ao meu inimigo. Em nome de Cristo, tudo isto, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. Esse é um esforço que eu preciso fazer, sim, e bastante. O que faço ao menor dos meus irmãos é ao próprio Cristo que eu faço. Essa não é a mensagem evangélica? Sim. Nós conhecemos ela, temos informações sobre ela. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e preciso de esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que eu preciso amar. As contradições, aquilo que me impede de ser melhor não é o outro, é em mim mesmo. Há coisas dentro de nós que nos impedem de ir além, que nos segura, que nos deixa no vazio, no buraco, né? Isso quer dizer o diabo. O diabo quer dizer aquilo que desune, que afasta. Tudo aquilo que me afasta do roteiro do progresso é o meu diabo. A gente tem um medo do inferno, mas o inferno é uma condição emocional, é uma condição moral. Nós espíritas falamos de umbral. Se eu desencarnar, eu vou parar no umbral? Você precisa se perguntar se você já vive no umbral. Porque se você vive no umbral hoje, você vai continuar no umbral lá amanhã. O umbral é uma condição que começa inicialmente dentro de nós mesmos. São essas coisas que a gente não perdoou, que a gente não amou, que a gente não cuidou de dentro de nós mesmos. Nós trazemos muitas coisas de vidas passadas, sim, mas não é para se tornar inimigo delas e derrotá-las, mas é para tê-las e trabalhá-las e dar amor a elas, fazê-las crescer. Amar é cuidar, é zelar, é orientar, é promover o progresso, é transformar. Jesus nos fala: como o Pai me amou, assim também eu permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu também guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja convosco e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Por que Jesus se tornou mundialmente conhecido? Alguns dizem porque ele foi o mártir que morreu na cruz. A partir daquela morte, né, e nós temos uma admiração por mártires, né? Jesus se tornou essa figura conhecida. Mas uma vez eu ouvi de alguém que não foi porque ele morreu na cruz, porque ele foi o único que voltou da morte. Ele continuou essa propagação e desenvolveu a sua doutrina porque foi o único que voltou da morte. Voltou, não como psicografia, psicofonia, porque ninguém acreditaria naqueles médios. Voltou pessoalmente, deixou ser tocado. Tomé olhou as chagas, não é isso? Esteve à frente com Maria Madalena, ficou horas com essas pessoas. E a última palavra que Jesus deixou para eles, para nós, a última: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O propósito, então, da nossa vida é construir a obra maravilhosa, a obra da nossa própria vida. Vamos encerrar cantando uma música? Vocês conhecem a música que é chamada Oração de São Francisco de Assis? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Será que a primeira parte, instrumento, onde houver dúvidas, trevas e tudo mais, não é conosco, gente? Faça a Deus que onde tudo isso está dentro de mim, a dúvida, o desespero, o medo, a revolta, tudo mais, eu traga essa paz para dentro de mim. E aí a segunda parte, eu começo a doar. Então, compreender, perdoar o outro. Né? A gente já pensou nisso que, na verdade, Francisco está convidando, primeiro, a cuidar de nós, para depois, dando o que se recebe, para ter a vida eterna. Que o amor é capaz de fazer isso. É a única força capaz. Começando em nós e brotando, iluminando em torno de nós. Jesus seja presente. Somos gratos por esse momento, por necessitarmos dessa mensagem, que possamos sair inspirados, tentados a fazer esse movimento do alto amor, para que de repente possamos ser realmente um instrumento verdadeiro, genuíno da paz. Muito obrigada pela atenção, pela compreensão, pelo carinho, pelas energias de vibração, por terem me protegido, por terem me incentivado quando olharam, quando vibraram, quando deram a oportunidade e quando tiveram fé. Muito obrigada.